Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Muito bem, eu quero continuar com a minha série. Nós estamos mostrando aqui a tipologia bíblica lá no princípio, e nós vamos entrar em casamento e divórcio. E nós já fizemos um vídeo explicando sobre Adão foi criado com duas naturezas, a natureza masculina e a natureza feminina. Então agora nós queremos mostrar. Sim, o segundo vídeo que fizemos foi mostrando que Eva saiu de Adão. Ela foi criada em Adão. Adão foi criado com duas naturezas. Primeiro o homem teofânico, e depois Deus colocou este homem em matéria substancial, num corpo físico. E depois de colocar ele no corpo físico, separou a natureza feminina da natureza masculina. E aí nos vídeos passados nós explicamos que ela saiu dele. E hoje eu quero fazer aqui a tipologia bíblica. Eu quero explicar a tipologia bíblica. Que Eva saiu de Adão. A mulher saiu de Adão. Porque Eva é só depois do pecado. E nós vamos explicar isso aqui. A mulher sai do seu lado, de uma das suas costelas Deus forma a mulher. Ela já estava nele. Deus somente separou a natureza masculina da natureza, a natureza feminina da natureza masculina. Ele só fez ali a separação. Então o que ocorre? Eu quero fazer esta analogia aqui entre ela ter sido tirada do seu lado, do lado de Adão, e também a noiva de Cristo foi tirada do lado de Cristo, lá no Calvário. O profeta William Marion Branham falou isso. Então veja só, olha. Quando ele disse, na verdade, esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher ou varoa, porque do varão foi tirado. Então, mulher é antes do pecado. Quando Deus fez Adão dormir em um pesado sono, de uma das suas costelas, ele fez a mulher. Ou seja, ele tirou a natureza feminina de Adão, porque ela já estava nele, ela foi criada nele. Adão foi criado macho e fêmea, com duas naturezas, a natureza masculina e a natureza feminina. Aí Deus trouxe essa mulher para o homem e ele olhou e disse, na verdade, esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ela saiu dele porque ela estava nele. Então, ela como mulher tipifica a noiva de Cristo, ossos dos meus ossos, tirada do seu lado. Como mulher, ela era uma virgem pura. Aqui ela não era Eva ainda, ela não tinha recebido este nome. Ela recebeu o nome de mulher. Mulher é origem, a origem feminina. Deus trouxe para Adão dar o nome a ela. Quando Adão olhou, Adão disse, na verdade, ela é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ela fazia parte da minha natureza. Foi separada, foi tirada de mim. Então ela será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Ou será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, ela estava nele, ela era ele. Observe, ele foi criado com duas naturezas.
natureza masculina e natureza feminina. Veja que Deus deu a ordem de crescer e multiplicar e encher a terra quando ela ainda não estava separada dele. Olha como isso é tremendo. É aí onde as pessoas não entendem esta revelação. E diz, Deus deu a ordem, crescer e multiplicar e encher a terra. Mas Deus deu a ordem a Adão, quando ela ainda não tinha sido tirada dele. Não era pela via sexual que os filhos de Deus iriam vir ao mundo, não. Que Cristo não veio pela via sexual. Isso aí fica claro. O Filho de Deus, Jesus Cristo, não veio pela via sexual. Então não seria esta maneira que Deus iria multiplicar e trazer os seus filhos à existência pela via sexual. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha aqui, ó. Quando Jesus fala assim, ó, no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. Os fariseus vieram perguntar para Jesus, porque Moisés mandou dar carta de divórcio, isso e aquilo. Um divorciado não pode estar no púlpito. Não pode. O profeta disse, se Meda se divorciar de mim, eu deixo o púlpito. Jesus disse, no princípio não foi assim. Ele quer nos levar de volta a esta condição quando ela era virgem pura, foi tirada dele e depois Deus a uniu no matrimônio. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. O que Deus uniu, não separe o homem. O que ocorre isso aqui para os divorciados? O que eles têm para dizer para o povo? Um divorciado no púlpito. O que eles têm para dizer para o povo assim? O que Deus uniu, não separe o homem. E aí ele está divorciado. E tem uma mulher lá viva e está casado com outra. Está casada com outra. Está casado com outra. E aí ele vai ensinar o que para a igreja? Para o povo ali. O que ele vai ensinar? Observe, quer se separar? O apóstolo diz, separe, porém não case novamente. Mas mesmo o profeta William Branham diz, se Meda se divorciar de mim, eu deixo o púlpito. Se Meda se divorciar, não é se eu se divorciar, não. Ele diz, se ela se divorciar, se ela não quiser mais nada comigo, se divorciar de mim, eu deixo o púlpito. Observe, imagine se fosse, o profeta disse, se ela fizer isso eu deixo. Imagine se ele fizesse. Aí era que era mais pesado ainda. Mais pesado ainda. Mas veja só. Vamos aqui, ó. No princípio não foi assim, ele quer nos levar a esta condição, que ela saiu dele, ela fazia parte da natureza dele, e depois Deus veio a unir os dois, tornando uma só carne. Então aqui ela era uma virgem pura, ela era osso dos seus ossos, tirada do seu lado, e Deus veio a unir no matrimônio. Desculpa a minha repetitividade aqui, mas eu tenho que repetir para que você entenda. Vamos lá. Depois que ela foi enganada, caiu em transgressão, então ela agora recebe um nome. Ela recebe um nome. Qual é o nome que ela recebe? Eva. Eva quer dizer o quê? Mãe de todos os seres viventes. Agora aqui já não é mais como no princípio, como Jesus falou. Um homem e uma mulher, ela sai do seu lado, ela fazia parte da natureza dele. Deus vem e une este casal e diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, não é as suas mulheres não, a sua, tornando os dois uma só carne. Me diga uma coisa, se torna uma só carne, como eu posso separar parte da minha carne de mim? Como posso, se torna uma só carne? Como pode separar? Se tornou uma só carne. Preste atenção, que isto é tremendo.
Sabe, o profeta William Branham ensinou que Deus poderia matar Sara ali, quando Deus disse, por que Sara riu? E Sara disse, eu não ri. Deus disse, é certo que riste. Observe, Deus poderia matar Sara ali, mas ele não fez por quê? Porque ela era parte de Abraão. E se ele fizesse aquilo, ele iria ferir Abraão. Observe o que o profeta nos ensinou. E como pode um homem separado, divorciado, estar no púlpito? Como? Vamos lá. Ela recebe o nome Eva depois da queda. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Depois que ela foi enganada, que caiu em transgressão, ela recebe um nome. Que nome é este? Eva, a mãe de todos os seres viventes. Deus não criou Eva. Não. Deus não criou Eva. Deus criou a mulher em Adão. Essa natureza feminina, e depois separou e depois voltou a unir no matrimônio. Mas Eva é depois do pecado. Eva tipifica qualquer igreja que caiu em transgressão. Eva já tinha sido desvirginada. Eva carregava a semente da serpente no seu ventre. Observa só a diferença que está aí. Quando o homem toma uma mulher para ser sua esposa, só a morte pode separar os dois. Só a morte. Até que a morte os separe. Mas aí os homens estão fazendo ao contrário. Eles é quem estão se separando e casando de novo. O apóstolo Paulo disse, o bispo tem que ser irrepreensível marido de uma só esposa. Nós vamos entrar aqui na parte da fornicação e até que a morte o separe. Só quero dar esta explicação para que você entenda claramente. Então vamos lá. Isso aqui é uma simbologia. Ela saindo do lado dele. Eva foi tirada do lado de Adão porque Deus também tirou uma noiva do corpo de Cristo. Vamos entender isso aqui claramente. Cristo, lá no Calvário, quando ele morreu, 3 coisas saíram do corpo dele. Que foi água, simbolizando a justificação, sangue, simbolizando a santificação. Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz que o sangue de Cristo nos santifica, e Espírito, simbolizando o batismo com o Espírito Santo. Quando ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, o espírito saiu dele. Depois, o soldado veio com a lança e feriu o seu lado. E deste lado saiu água e sangue. Então esses 3 elementos, esses 3 saíram do corpo de Cristo. Água, justificação, sangue, santificação, e o Espírito, Pai, em tuas mãos eu entrego meu Espírito, simbolizando o batismo com o Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo é receber o Espírito Santo em tua vida, receber a vida de Deus em você. Esses 3 formam o novo nascimento. Veja só, esses 3 formam o novo nascimento. A justificação te livra da punição do pecado. A santificação te livra do peso do pecado. E o batismo do Espírito Santo te enche
para que o pecado não entre mais em tua vida. Você está cheio. Você está ocupado. A casa está ocupada com o morador. Então os espíritos imundos não podem mais entrar nesta casa. Vamos lá. Isso é a mesma tipologia aqui, ó. E disse Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Observe. Do lado de Adão, Adão dormiu, o primeiro Adão dormiu, Deus fez ele dormir, e do seu lado ele tirou a mulher, que era ossos dos seus ossos, carne de sua carne. O último Adão também dormiu, e dele saiu água, sangue e espírito, tipificando a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo, formando um novo nascimento para ele gerar quem? Uma noiva, uma esposa para ele. Os que nascem de novo são a Virgem pura de Cristo, tirada do seu lado, assim como de Adão foi tirado uma virgem pura do seu lado. Agora nós temos Cristo aqui no Calvário tirando uma virgem pura que é a sua noiva. E esta virgem pura, ela só tem relação com um. O único relacionamento dela é com Cristo. Quando do lado de Adão foi tirado Eva, mulher por origem, depois Deus veio a unir ela com ele no casamento, e ela se tornou esposa. Assim também no Calvário, Cristo tira uma mulher do seu lado, uma virgem pura, e esta virgem pura, que é a noiva, vai se tornar esposa de Cristo. Ela só terá relacionamento com ele. Hoje, esta virgem está casada pela palavra com Cristo. Pela palavra. Assim como Maria estava casada com José pela palavra. Diz que Maria estava desposada com José, sem ele ter tocado nela. Diz que já estava casada. Casada por quê? Pela palavra. Quando dava a palavra que ia casar, estavam comprometidos. Hoje esta virgem pura, a noiva que Cristo tirou do seu lado, lá no Calvário, está comprometida com a palavra. São os que nascem de novo. Eles estão comprometidos com a palavra. E esta noiva vai se tornar esposa dele. Esposa. E quem conhece a noiva é o noivo. E agora eles se unem para ser uma só carne. Não pode haver separação. Cristo se une com esta virgem pura, tornando-se uma só carne. Então ela é ele. Como Eva estava em Adão, essa noiva estava em Cristo, foi tirada do seu lado e agora se une com ele, tornando os dois uma só carne. É tremendo, é maravilhoso. A revelação da palavra é uma coisa extraordinária. Ela tem compromisso com Cristo e Cristo tem compromisso com ela. Então, aí você vai entender. Homens separados, divorciados, como eles podem pregar a palavra se Eva era a natureza de Adão? E você tem que encontrar uma que tem a mesma natureza para se casar no natural. Assim como a noiva, ela tem a mesma natureza de Cristo. Qual era a natureza de Cristo? O Espírito Santo. Esta natureza faz parte dos predestinados, dos eleitos, daqueles que nasceram de novo.
é uma coisa maravilhosa e tremenda. Nós vamos ficando por aqui. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Cristo deixou o resplendor de sua glória para se unir com sua mulher. Ele deixou o resplendor da sua glória para vir a este mundo aqui, para gerar dele sair uma virgem pura e depois ela ser unida com ele no casamento. A verdadeira virgem pura de Cristo não vai trair ele. Ela não vai receber o nome de Eva, que é a mãe de todos os seres viventes, não. Eva é depois da queda. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Esta virgem pura de Cristo, ela não será enganada. Ela não vai cair em transgressão. Os que nasceram de novo faz parte desta noiva. Eles são uma nova criação e não irão cair em transgressão. Shalom, preciosos e amados. Deus vos abençoe grandemente. Foi um prazer maravilhoso estar de volta, pregando estas maravilhosas pepitas, esta porção maravilhosa e tremenda da revelação. Shalom a todos. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.